Eu sou Ariadne, há 20 anos me dedicando à pintura e há 10 anos vivo exclusivamente do artesanato. Eu vou te mostrar o caminho para você pintar e viver da pintura infantil. E sabe o que eu descobri ao longo desses anos? Uma artesã cansada, insegura e desorganizada dificilmente consegue crescer, mesmo tendo talento. Sabe por que algumas artesãs compram 10 cursos e continuam travadas? Porque elas estão tentando resolver apenas um pedaço do problema. Elas aprendem uma flor nova, depois um acabamento novo, depois uma técnica nova, mas continuam sem confiança, continuam sem direção e sem um método para evoluir. E é por isso que muitas acabam desistindo antes mesmo de descobrir do que são capazes. A pintura infantil não é qualquer pintura em tecido. Ela é delicada, ela carrega emoção, ela precisa transmitir carinho, suavidade e profissionalismo. Não é apenas tinta sobre tecido. Você está pintando a primeira fraldinha que vai para a maternidade. O presente que a vovó escolheu para a neta que acabou de nascer, o enxoval de uma mãe que sonhou durante os meses. Você está entregando emoção, carinho, delicadeza e memórias afetivas. Você não é uma mulher que pinta fraldinhas. Você precisa se enxergar como uma artesã profissional que trabalha com pintura em tecido, tá? Essa é você. Depois que você enxergar que o artesanato precisa ser valorizado, que você precisa ser valorizada, fica mais fácil de construir e evoluir no processo da pintura, de aplicação das técnicas sobre tecido. E a pintura estando pronta, é a hora de mostrar para o mundo o seu trabalho, através de todos os meios que podemos utilizar a nosso favor. Eu sei que isso pode parecer muita coisa e você pode estar pensando que não irá conseguir. E eu quero dizer que muitas como você já tiveram nesse sentimento. A nossa mente também ajuda a sabotar os nossos sonhos. Mas se você não for atrás do seu sonho, quem irá por você? Depois de tudo que eu vivi na pintura em tecido, eu percebi que nenhuma dessas coisas funciona sozinha. Não adianta ter técnica sem organização, não adianta pintar lindo e não saber vender, não adianta vender e não saber precificar, não adianta fazer tudo isso e continuar insegura para mostrar o próprio trabalho. E se você tiver a oportunidade de mudar a sua história, como eu mudei a minha, de diminuir todas essas suas dificuldades, um caminho que te mostre que é possível você organizar o tempo para incluir uma nova etapa em sua vida e que irá te trazer uma nova renda. E se você quer fazer essa transformação, o Pintando Sem Medo foi pensado exclusivamente para isso. Um método que traz exatamente os elementos e está na sequência correta do processo de evolução que eu te falei até agora. Então, eu peguei tudo o que eu tenho de conhecimento e condensei em um método passo a passo. Todos os meus erros, todos os meus acertos, toda a minha experiência, aqueles 100 vídeos que eu já tenho publicados e mais alguns que eu ainda não publiquei. E aí eu criei um caminho que vai levar você, de onde você está, até o lugar que você quer chegar. O primeiro pilar é a confiança para criar, que tem como fundamento o elemento da transformação. O segundo pilar é a técnica que encanta, que tem o elemento técnica que já falamos. E o terceiro pilar é o valor que transforma, que aborda a valorização de você e das peças que você produz. Tudo isso porque antes de você vender, você precisa confiar. Antes de cobrar, você precisa encantar. E quando você faz isso, o valor aparece. O primeiro pilar confiança para criar é onde tudo começa. Aqui a gente vai trabalhar a sua mentalidade, suas inseguranças, o medo de errar, aquela sensação de não sou boa o suficiente. Assim você para de se travar e começa a se permitir evoluir. Aqui eu te ajudo a preparar-se para a transformação. Você precisa primeiro entender o que você quer ser e o que quer ter, para depois você ir atrás.
Você precisa de clareza e direcionamento. Você vai parar de falar eu não levo jeito e vai fortalecer a sua autoconfiança profissional. Você vai se enxergar como alguém em construção, não como alguém capaz. Isso irá reduzir o medo de errar, diminuir a comparação com outras artesãs e aumentar a coragem para continuar praticando. É um processo de despertar para o seu empoderamento e para discutir as técnicas. E a certeza de que você sairá muito mais segura, e ele é a base para os pilares seguintes. Então, já no primeiro módulo do Pintando Sem Medo, tem um conteúdo para que você tenha maior confiança e assim conseguir discutir sobre técnicas. Então aqui discutimos sobre a realidade de quem deseja empreender com a pintura, aprender a lidar com as dificuldades técnicas que abalam a sua confiança, de superar o medo de não ser boa o suficiente e iniciar a construção de uma nova identidade como artesã em processo de se tornar profissional. E como eu te falei, esse módulo te trará uma mente pronta para em seguida você olhar de modo diferente para as técnicas como uma mente de artesã empreendedora, confiante e certa de que tem que fazer em seguida. No segundo pilar, técnica que encanta, a gente entra no que realmente faz a sua peça ser valorizada, a técnica correta. Não é qualquer técnica, é uma técnica que encanta. São os meus 20 anos de experiências, todos os conteúdos que aprendi nos cursos que eu fiz como aluna durante o meu aprendizado e os que eu tenho lá no meu canal como professora. Então, resumidos aqui de forma para te trazer o melhor. Cada módulo deste pilar aborda um tema específico. Você aprende acabamento, controle de tinta, esfumado, profundidade, harmonia de cores e tudo aquilo que faz alguém olhar para sua peça e pensar: nossa, que lindo, sabe? Não é a pintura mais difícil que vende, é a pintura mais bem acabada. Existem erros na pintura que são silenciosos e são eles que fazem uma peça parecer amadora, mesmo quando você se esforça e se dedica. Sabe quando você olha para sua pintura e pensa, não sei o que está errado, mas tem alguma coisa estranha? Ou quando você acerta uma peça e na próxima parece que tudo desanda? Isso gera frustração, insegurança e até medo de entregar para o cliente. Isso não é falta de capacidade, isso é falta de padronização e de domínio de fundamentos. Então, neste segundo pilar, técnicas que encantam, você vai entender o controle da tinta, o peso do pincel, a leveza do contorno e como criar profundidade de verdade. Como fazer a diluição correta, como usar o diluente de forma técnica e principalmente como manter o tecido úmido sem manchar. Adeus manchas, excesso de tinta e pintura grossa. O acabamento vai ficar mais leve, mais uniforme e muito mais profissional. Você vai aprender a fazer a transição entre as cores sem deixar marcas duras, vai entender como construir sombras naturais, como trabalhar com camadas e como trazer leveza para o acabamento. Você vai dar vida ao desenho, entender como aplicar pontos de luz de forma estratégica, como evitar aquele efeito chapado, como construir um efeito tridimensional mesmo na superfície plana da fralda. E por fim, como corrigir pequenas falhas, como finalizar de forma limpa e profissional. Com isso, você terá a elevação imediata do valor percebido das suas peças, segurança para entregar e cobrar mais. E depois que você construiu os pilares da confiança e da técnica, vem o que muitas artesãs travam, que é transformar isso em dinheiro. Então, no terceiro pilar, valor que transforma, você aprende a precificar, se posicionar, comunicar sua qualidade e parar de competir por preço. E é aqui que você deixa de ser só mais uma artesã e passa a ser reconhecida como profissional. Você trabalha, se dedica, entrega uma peça bonita, mas na hora de cobrar vem aquele medo de estar caro demais ou então escuta com frequência: nossa, está caro, e você acaba cedendo. Ou pior, você nem sabe explicar por que as suas peças valem mais. Isso vai fazendo você trabalhar muito e ganhar pouco. E talvez o mais frustrante seja sentir que você evoluiu na técnica, mas isso não apareceu no seu faturamento.
O pilar Valor que Transforma traz módulos com aulas explicando como calcular a sua hora, o preço da sua peça para te dar lucro. Falo sobre precificação e controle de vendas. Depois, como cobrar sem medo, como justificar preço e o que realmente faz uma peça valer mais. Ensino também como fotografar os seus produtos, como se portar na rede social. Também falo como montar o seu portfólio de produtos para apresentar para sua cliente. Trago o valor percebido versus o tempo gasto, um posicionamento para você sair do baratinho e a criação de uma identidade visual. Este pilar trará uma mudança definitiva de postura profissional e clareza sobre valor e posicionamento. Você precisa ter posicionamento e mentalidade de quem entende o próprio valor. E isso você entendeu lá no pilar da confiança para criar. Depois entendeu como entregar uma peça de valor através das técnicas de aprimoramento. E agora você irá apresentar as suas peças para o mundo. Primeiro, você vai ter acesso ao conteúdo gravado dentro da plataforma. Isso significa que você pode assistir no seu tempo, no seu ritmo, quantas vezes quiser, porque eu sei que muitas vezes você trabalha, cuida da casa, tem outras responsabilidades e não consegue estar presente em tudo ao vivo. Então, aqui, isso não é mais um problema. Você não perde nada, você não fica para trás, você pode pausar, voltar, rever e realmente aprender com calma. É assim que você tem acesso a todo o conteúdo, todos os módulos, com as videoaulas gravadas, sendo disponibilizadas semanalmente. Com os vídeos de pintura, os materiais para serem baixados em PDF com complemento das videoaulas e com os riscos das pinturas. Então, nós também realizamos encontros ao vivo com um plantão Tira Dúvidas, onde você vai poder participar, interagir comigo e com as outras artesãs. É uma comunidade para juntas crescermos e valorizarmos a nossa profissão. Ali nós iremos aprofundar ainda mais o que você está aprendendo e mesmo que você não consiga estar presente em algum desses encontros, eles vão ficar gravados dentro da plataforma para você assistir depois ou até rever quando sentir necessidade. Você vai ter acesso a um canal de dúvidas dentro de um grupo e terá contato direto comigo, além de poder trocar informações com outras artesãs que estão no mesmo caminho que você, compartilhar suas dificuldades, suas evoluções e tirar dúvidas. Porque quando você está cercada de pessoas que estão vivendo o mesmo processo, a sua evolução acelera, você se sente mais motivada, mais segura e menos perdida. Nesse canal, você envia sua pintura, eu avalio e vejo o que pode ser feito para melhorar. São os pontos de melhoria para que você evolua e se transforme em artesã profissional. É um canal onde não tem julgamento, pelo contrário, todas que estão lá valorizam o desenvolvimento individual e motivam o processo. Então aqui você tem o melhor dos mundos: liberdade para aprender no seu tempo, suporte para não travar no caminho e uma comunidade para crescer junto. Conteúdos vão sendo liberados de forma gradual, semana a semana, porque não adianta você receber tudo de uma vez e acabar se sentindo perdida e sobrecarregada. Aqui, a cada nova semana, você tem acesso a uma etapa do processo, o que permite que você absorva, pratique e evolua com consistência. E ao longo de cerca de 10 semanas, você já terá acesso a todo o conteúdo completo, ou seja, em pouco tempo você consegue percorrer toda essa jornada e já perceber uma evolução real na sua pintura e no seu posicionamento. E o melhor, você não precisa correr, você pode rever as aulas quantas vezes quiser, no seu ritmo, no seu tempo, porque o objetivo não é só assistir, é aprender de verdade e aplicar. Tanto as aulas quanto os encontros ao vivo ficam disponíveis na plataforma para você assistir depois, caso não consiga acompanhar no horário, sem perder nada do processo. E quando você participa das aulas ao vivo, você ainda tem a oportunidade de tirar dúvidas diretamente comigo,
compartilhar suas dificuldades, suas angústias e ajustar o que for necessário para continuar evoluindo. E não acaba por aqui. Eu ainda não te falei que tem um bônus. Só o conteúdo desse curso já vale todo o investimento que você fará em você mesma. Mas, além de tudo isso que você vai aprender ao longo do curso, eu quero trazer alguns bônus que vão te ajudar a dar um passo além e organizar de verdade o seu trabalho como profissional. Porque não adianta só pintar bem se você não tem o controle do seu negócio. Então, para isso, você recebe alguns bônus que irão impulsionar a sua participação no Pintando Sem Medo. E não será só um bônus, eu vou te dar 3 bônus. Então, o primeiro bônus serão 15 projetos para você pintar. Isso mesmo, você além de ter todo esse conteúdo que fará uma mudança na sua carreira de artesã profissional, você já começa tendo acesso a 15 projetos. Eu vou te mostrar na plataforma. Neles, você terá os riscos em 4 tamanhos, de diferentes tamanhos, que poderá usar de diversas formas, em vários tamanhos de peça. Na fraldinha de boca, na fralda de banho, no roupão, poderá montar kits e além dos guias de cores para te ajudar nesse processo, para que você possa aplicar a técnica que você vai aprender comigo. Então, você já entra no programa com riscos para montar o seu portfólio de produtos no ramo infantil. O segundo bônus é uma planilha de organização de custos. Eu sei que você está pensando, mas planilha? Eu gosto de pintar, eu sou artesã. Para que eu vou querer uma planilha? Isso mesmo, eu vou te explicar por que ela é tão importante. Essa planilha vai te ajudar a entender exatamente quanto você gasta em cada peça, porque eu sei que muitas vezes você precifica no achismo, olha o preço da concorrência, sem ter clareza real do quanto está investindo. E isso pode fazer você trabalhar e no final nem perceber que está tendo prejuízo. Com essa planilha, você passa a ter controle, começa a precificar com mais segurança e deixa de tomar decisões no escuro. Lembra que não fazer o cálculo correto do preço de vendas das suas peças foi um dos erros que eu falei que pode fazer você ter prejuízo? Então, por isso que essa planilha, ela irá te ajudar bastante. Mas não precisa se preocupar, tem todo um passo a passo explicando como fazer e se tiver dúvidas, eu posso te ajudar a preencher. E o terceiro bônus é outra planilha, mas essa é de organização das suas vendas, que parece simples, mas muda completamente a forma como você se posiciona, porque com ela você consegue registrar tudo, quais peças vendeu, por quanto vendeu, quantidades, terá um histórico de clientes e isso evita aquela situação de você não lembrar quanto cobrou, acabar cobrando menos em uma próxima venda ou se perder nas suas próprias informações. E mais do que organização, isso é gestão, é o que faz você deixar de agir como alguém que só produz e começa a agir como uma profissional que tem controle do seu negócio. E quando você tem esse tipo de controle, você passa mais confiança, mais segurança e mais profissionalismo para o cliente. Porque, enquanto muitas artesãs se perdem, você sabe exatamente o que fez, o que vendeu e como conduzir as suas próximas vendas. Ou seja, você deixa de improvisar e começa a estruturar o seu crescimento de forma consciente. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e pense: se daqui a um ano você continuar exatamente como está hoje, como você vai se sentir? Se daqui a um ano você continuar tendo medo de pintar, insegurança para vender, dúvidas sobre quanto cobrar e ainda olhando para as peças das outras artesãs, pensando eu nunca vou conseguir chegar lá, como você vai se sentir? Porque o maior custo não é investir em conhecimento, o maior custo é permanecer parada no mesmo lugar. Toda essa transformação tem valor. Afinal, nós não estamos falando apenas de aprender a pintar. Estamos falando de aprender a pintar com técnica,
desenvolver confiança no seu trabalho, valorizar as suas peças, saber cobrar o preço justo, se posicionar como artesã profissional e construir um caminho para viver da pintura infantil. Então, imagine daqui a alguns meses olhar para suas peças e sentir orgulho do que você está produzindo. Receber uma mensagem de uma cliente dizendo que amou o enxoval do bebê, conseguir cobrar um preço justo pelo seu trabalho. Então, ter segurança para dizer, eu sou artesã. Se você fosse comprar um curso que ensinasse apenas pintura em tecido, ele já teria valor. Mas o Pintando Sem Medo vai muito além da pintura. Você terá acesso à técnica, à transformação, ao posicionamento profissional, à comunidade exclusiva de alunas, aos plantões de dúvidas, aos bônus que eu preparei para vocês e ao suporte de um método que eu construí ao longo de mais de 20 anos vivendo do meu artesanato. Por tudo isso, o valor do Pintando Sem Medo na Hotmart é de R$ 997. Mas eu tomei uma decisão para esta Semana Artesã Profissional. Eu quero que mais mulheres tenham a oportunidade de dar o primeiro passo nessa transformação. Mulheres que, assim como eu, um dia desejaram viver da pintura infantil, ter orgulho do próprio trabalho e construir uma nova fase da vida através da arte. Por isso, devido à Semana Artesã Profissional, o investimento para entrar no Pintando Sem Medo será de R$ 397 à vista ou 12 de 42. E quando você coloca esse valor em perspectiva, percebe que não está investindo apenas em um curso de pintura. Você está investindo em um processo completo que vai te ensinar a pintar com técnica, valorizar o seu trabalho, vender com mais segurança e construir o seu caminho como artesão profissional. Se dividirmos esse investimento ao longo do ano, estamos falando de pouco mais de R$ 1,60 por dia. Um valor muito pequeno quando comparado ao que essa transformação pode representar na sua vida daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. Então, eu quero que você pense, como você gostaria de estar daqui a um ano? Exatamente como está hoje ou vivendo a transformação que você acabou de decidir que merece? E o Pintando Sem Medo é comercializado somente através da plataforma Hotmart, a plataforma mais segura que temos hoje no Brasil, em se tratando de venda e compra de cursos. E o pagamento pode ser realizado por cartão de crédito, de débito ou Pix, conforme as opções disponibilizadas pela plataforma Hotmart. E para que você possa tomar essa decisão com tranquilidade, eu quero te oferecer algo que vai muito além do que a lei exige. Por lei, todo curso online possui 7 dias de garantia, mas eu acredito que em 7 dias muitas vezes você ainda não está se organizando para começar. Por isso, no Pintando Sem Medo, a sua garantia é de 30 dias, isso mesmo. Você terá 30 dias para entrar na plataforma, assistir às aulas, colocar em prática o que eu ensino e começar a perceber a sua evolução. Porque eu não quero que você compre um curso e deixe ele parado. Eu quero que você se permita viver esse processo de transformação. E se durante esse período você sentir que o Pintando Sem Medo não é para você, basta solicitar o seu reembolso. E eu sei que algumas de vocês já estão pensando, Ariadne, eu queria muito, mas eu não sei se consigo investir nesse momento. E eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. Quase ninguém tem dinheiro sobrando, esperando para ser investido em um sonho. Nós nos organizamos para aquilo que consideramos importante. Pense em quantas vezes você já investiu nos outros, nos filhos, na casa, na família, no trabalho. Quantas vezes você deixou seus sonhos para depois? Talvez o que esteja faltando hoje não seja dinheiro. Talvez esteja faltando você se colocar na lista das suas prioridades. E para você entender como isso pode retornar para você,
Uma única fralda de boca pode ser vendida por aproximadamente R$ 40 ou R$ 45, dependendo da região e do acabamento do trabalho. Ou seja, uma única venda por mês já pode praticamente pagar a parcela do curso. E se o seu pensamento agora for: Ariadne, eu não tenho tempo. Eu quero que você saiba que eu entendo isso. Eu conheço a realidade das mulheres que me acompanham. Muitas trabalham fora, cuidam dos filhos, dos netos, dos pais, da casa e ainda encontram alguns minutos do dia para sonhar com uma vida diferente. Então, o Pintando Sem Medo não foi criado para mulheres que têm uma vida perfeita e muito tempo livre, tá? Ele foi criado justamente para mulheres reais que estão construindo seus sonhos um pouquinho por dia. Você não precisa ter 2 horas livres todos os dias. Você precisa apenas decidir que merece começar. As inscrições ficarão abertas por apenas alguns dias. Depois disso, eu encerro as vendas do Pintando Sem Medo. E eu faço isso por um motivo muito importante. Eu gosto de acompanhar de perto as minhas alunas. Eu preciso ter tempo para acolher quem está chegando, entender em que momento cada uma está na pintura e ajudar nessa transformação que começa a partir do momento em que você entra no curso. Então, eu prefiro abrir poucas vezes ao longo do ano e dar a atenção que vocês merecem. Agora, eu quero te mostrar como será simples fazer a sua inscrição. Quando você receber o link, será direcionada para a página oficial do Pintando Sem Medo. Nela, você encontrará um vídeo meu explicando novamente tudo que o curso oferece. Você pode assistir com calma e conhecer todos os detalhes do método. Logo abaixo, haverá um botão para iniciar a sua inscrição. Ao clicar nele, você será direcionada para a plataforma da Hotmart, que é uma das maiores e mais seguras plataformas de cursos online do Brasil. Lá, basta preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento que for melhor para você, cartão de crédito, débito ou Pix, conforme as opções disponibilizadas pela plataforma, e finalizar a sua compra. Assim que o pagamento for aprovado, você receberá um e-mail com todas as informações de acesso ao curso. Por isso, é muito importante que você preencha corretamente o seu endereço de e-mail durante a compra. E sabe o que eu mais gosto nesse momento? É que a partir daí você já pode começar a sua transformação. Talvez seja o começo da sua primeira pintura infantil. Talvez seja o momento de aperfeiçoar aquilo que você já faz há anos. Talvez seja a oportunidade de finalmente acreditar no seu potencial e começar a se posicionar como uma artesã profissional. Eu quero que essa seja uma decisão tomada com segurança, tranquilidade e principalmente com a certeza de que você está investindo em algo que pode transformar a sua relação com a pintura e com você mesma. Então, se você já sentiu que esse é o momento de investir em você, não deixe para decidir depois. E para finalizar, eu quero te fazer apenas um pedido. Pare de dizer que você só pinta fraldinhas. Pare de diminuir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. A pintura em tecido, ela pode ser um hobby, pode ser uma terapia, pode ser uma renda extra, pode ser uma profissão, pode ser a realização de um sonho que você adiou por muitos anos. Mas, acima de tudo, ela pode ser o começo de uma nova fase da sua vida. Eu não sei qual é o seu sonho hoje. Talvez seja trabalhar em casa, talvez seja complementar a sua renda, talvez seja se sentir útil novamente, talvez seja voltar a acreditar em você mesma. O que eu sei é que existe um caminho, e eu decidi dedicar os últimos 20 anos da minha vida para encurtar esse caminho para outras mulheres. Então, você tem duas opções a partir de hoje: continuar tentando descobrir tudo sozinha ou permitir que alguém que já percorreu esse caminho caminhe ao seu lado. O Pintando Sem Medo nasceu exatamente para isso. Se esse for o seu momento, eu vou ter a maior alegria do mundo em te receber como minha aluna.
E se hoje ainda não for o seu momento, eu espero de todo o meu coração que esta semana tenha feito você acreditar um pouquinho mais em si mesma. Então, muito obrigada por ter estado aqui comigo nesses 3 encontros. Foi uma alegria enorme compartilhar um pedacinho da minha história e do meu conhecimento com você. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero te encontrar muito em breve dentro do Pintando Sem Medo. Então, vem pintar comigo e viver da pintura infantil.